Caríssimos colegas do CISECO, esta aqui é a participação do Observatório da Ética Jornalística, Objetos, da Universidade Federal de Santa Catarina, projeto de pesquisa e extensão, fundado há 12 anos pelos colegas professores Francisco Caram e Rogério Cristofoletti. Participam aqui desse painel o professor Rogério Cristofoletti, os pesquisadores Vinícius Bressan e a pesquisadora Mariane Nava. Né? Esse painel tem como temática o jornalismo e as eleições de 2022, o papel, né, do jornalismo nesse contexto eleitoral. A última pesquisa Folha de São Paulo, feita nos dias 8 e 9 de setembro agora, trouxe um dado bem interessante que eu acho que pode balizar aqui esse começo de conversa com os nossos pesquisadores do Objetos. Diz o seguinte: o jornalismo terá maior importância no voto em 2022. Uma das perguntas foi feita exatamente em função disso, comparativo com 18 e 22, e os resultados são os seguintes. Notícia nas redes sociais saiu de 38% para 44%, em grau de importância ou de referência para o voto. Notícias na TV, que ainda é o nosso principal meio de comunicação de massa em termos de jornalismo, saiu de 43% para 48%, né? Sempre levando em conta isso, uma maior importância. E notícias no rádio saiu de 39% para 42%. Né? Portanto, esse dado, né, demonstra o grau de relevância que ainda tem, né, a mídia mainstream, a imprensa como, né, referência, o jornalismo como referência pública, considerando também esse acréscimo que teve no caso de redes sociais, né, menor do que na televisão, mas que teve saindo de 38% para 44%. Para começar o nosso painel, eu vou passar a palavra ao professor Rogério Cristofoletti, pesquisador do Objetos, professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Rogério é jornalista, mestre em Linguística e doutor em Ciências da Comunicação e foi um dos fundadores do Objetos. Autor de 4 livros, entre eles Ética no Jornalismo, A Crise no Jornalismo Tem Solução, e é organizador de outros 10 títulos. Como jornalista, atuou como repórter e editor em jornais, revistas e internet. Pesquisa Crise do Jornalismo, Transparência e Credibilidade Jornalista e é pesquisador do CNPq. Com a palavra, professor Rogério Cristofoletti. Obrigado, Samuel. Obrigado, colegas do CISECO, por esse convite. O Objetos ele se dedica a um conjunto de atividades, entre elas análise de cobertura. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, compartilhar com os colegas, trocar algumas informações do que temos observado de cobertura dessas eleições de 2022. O ano de 2022 tem eleições gerais no Brasil, tem Copa do Mundo e tem um outro evento de superconexão que é menos falado, mas também está trazendo muita expectativa, que é a chegada do sinal de 5G para a telefonia, para a internet, por aí vai. Em algumas cidades brasileiras, nas capitais, ele paulatinamente está sendo instalado, né? Os celulares podem ter conexões muito mais rápidas, mais estáveis e por aí vai. Eu quero, como a Copa do Mundo está muito mais longe, em novembro, estamos no meio de uma campanha eleitoral, estamos ainda vivendo essa fase de instalação do 5G, eu quero aproveitar esses 2 episódios, o 5G, para tirar, né, pinçar 2 conceitos das telecomunicações para falar um pouquinho de como o jornalismo está podendo ser visto durante essas eleições. Eu quero falar de 2 conceitos que não são só dominados pelos engenheiros da telefonia, mas também por todos nós usuários. Área de cobertura e área de sombra. Eu quero falar então um pouco de como essa cobertura está se dando, tanto no que eu chamo de área de cobertura, isto é, quando a gente tem sinal, quando a gente tem serviço, quando a gente tem os telefones funcionando e, portanto, o serviço em continuidade, e a área de sombra, que é quando a gente não tem atendimento, quando a gente ainda tem desafios. Área de cobertura, para esse comentário, é o que? Como que o jornalismo brasileiro está lidando com essas eleições, os potenciais, os avanços, as novidades, e área de sombra, os limites e os desafios. Vamos começar pela área de cobertura, né? Para essas eleições 2022, é notável que nós tenhamos hoje mais institutos de pesquisa e mais pesquisas de opinião
pública abastecendo o noticiário. Isso é bastante positivo para o eleitor, para a eleitora, porque isso faz com que nós tenhamos mais elementos para a escolha, para que nós tenhamos mais elementos de comparação, de evolução, de acompanhamento de como os candidatos, as candidatas estão se dando com as intempéries da disputa eleitoral. Isso tem feito, por exemplo, com que alguns veículos de comunicação, como o Estadão ou o UOL, criem agregadores de pesquisas. Esses agregadores permitem que as pessoas possam acompanhar a pesquisa nacional para presidente e vice-presidente, as pesquisas estaduais para os governadores e vices e os senadores. Lembrando que essa eleição nós temos o quê? Também a eleição de 1/3 do Senado e também a renovação das câmaras, da Câmara Federal, das câmaras estaduais, as assembleias legislativas e no DF, a Câmara Distrital. O UOL, inclusive, criou, diante de tantos institutos de pesquisa, alguns regionais, outros mais nacionais, um índice de confiabilidade, com critérios que acabam mostrando se aquele instituto ele é tradicional, se ele tem mais experiência, que tipo de metodologia ele utiliza, se aquela metodologia é mais confiável estatisticamente ou não, e por aí vai. Isso não é uma trivialidade. Para a cobertura de uma eleição como essa, num país continental como o nosso, é bastante interessante para abastecer as redações de notícias e também para abastecer eleitores de dados, de informações da evolução dos candidatos. Para além disso, a gente também já está vendo ao longo da campanha um conjunto de sabatinas dos candidatos em sites, em podcasts, em diversos meios, em emissoras de TV também. Mais para frente eu vou comentar uma em particular. Bom, vamos já falar dela, Eu estou me referindo às entrevistas do Jornal Nacional. A gente viu no início de setembro as entrevistas do Jornal Nacional com os 4 mais bem posicionados candidatos, de acordo com as pesquisas eleitorais, e são eventos importantes do ponto de vista jornalístico, mas também são importantes para o eleitor ou para a eleitora. São tão importantes que muitas vezes a audiência captada por aquele candidato naquela entrevista é superior a todo o acumulado que ele teve do tempo de rádio e TV do programa eleitoral chamado gratuito, Efetivamente ele não é gratuito, mas isso, quando o candidato ele tem muito pouca visibilidade ali no programa eleitoral, quando ele tem muito pouco tempo, ele acaba tendo muita visibilidade nas entrevistas do JN. As entrevistas do JN podem se mostrar muitas vezes frustrantes, porque há uma alta expectativa em torno dela. Alta expectativa no sentido de garantir que haja um comprometimento do candidato ou da candidata a alguma pauta, que seja extraída uma informação muito importante, que seja obtido um grande furo de reportagem e coisas desse tipo. Com duração de 40 minutos, essas entrevistas para os 4 candidatos acabam garantindo um equilíbrio, o que se busca no jornalismo, na cobertura do jornalismo, um equilíbrio entre os candidatos. Entretanto, pode ficar um pouco enfadonho para quem está vendo telejornal e por aí vai. Essa expectativa ela chega a ser tão alta que, ao final, nas redes sociais, na cobertura de uma maneira geral, da repercussão daquilo, se costuma dizer assim, o candidato X foi bem, passou pela sabatina, passou pela entrevista, como se tivesse um efeito vestibular dentro da campanha. Os debates vão acontecer, um já aconteceu, o outro está marcado para o último dia de campanha eleitoral, no dia 29 de setembro. Os debates eleitorais já foram muito mais importantes nas campanhas brasileiras, hoje eles tendem a ser menos decisivos, eles ainda estão muito engessados em alguns formatos, poderiam propiciar mais
experiência, experimentação e mais experimentação, sobretudo em linguagem no jornalismo, e ainda eles são pouco decisivos, embora ainda também haja bastante expectativa em torno deles. Há um outro aspecto dentro disso que eu tenho chamado de área de cobertura dessa campanha eleitoral, que é os ataques aos jornalistas. Os ataques continuam, sobretudo ataques de bolsonaristas. Eu estou me referindo a isso porque nós não temos registros de ataques de ciristas contra jornalistas, de lulistas contra jornalistas e por aí vai. Isso afeta a cobertura porque amplia a precarização dos trabalhadores jornalistas, aumenta um sentimento de descredibilização da imprensa, de deslegitimação da imprensa, e claro que isso provoca, inclusive, posturas de autocensura, né, de jornalistas que temem ser atacados numa cobertura eleitoral, tendem muitas vezes a evitar de fazer perguntas incômodas para certos candidatos em alguns contextos. Isso pode ser muito ruim para quem? Para o público. E nesse sentido, eu quero chamar a atenção que o Objetos elaborou junto com a FENAGE, neste ano, um dossiê chamado Ataques ao Jornalismo e ao seu Direito à Informação. Essa publicação é uma publicação eletrônica, gratuita, pode ser baixada pelas pessoas, pode ser achada no site do Objetos e chama atenção para o público que toda vez que um jornalista, que uma jornalista é perseguida, não é só uma questão que interfere na sua maneira de atuar como profissional, mas interfere na capacidade das pessoas a receberem essas informações. Uma pessoa deixa de receber a informação porque o jornalista deixa de fazer a pergunta ou ele não tem a resposta que deveria ter. Então, é uma questão de cidadania também. Há outros aspectos dentro da área de cobertura, nessa metáfora que eu estou fazendo, nessa analogia que eu faço com o jornalismo e a telefonia móvel. Há um alinhamento claro, governamental, de alguns veículos, eu chamo a atenção de Jovem Pan News, há um alinhamento governamental muito claro, a ponto de, por exemplo, comentaristas da emissora desautorizarem ao vivo repórteres, né? Há censura evidente na EBC e há um aparelhamento estatal transformando uma TV pública em estatal. Isso faz com que a cobertura da campanha eleitoral se torne muito burocrática e apática, e a TV pública acaba não cumprindo o seu papel. Há uma firmeza muito evidente de alguns veículos, sobretudo veículos com uma tradição, um compromisso muito forte no jornalismo. Eu estou me referindo, por exemplo, à Agência Pública, que tem feito um trabalho muito bom, e The Intercept. Uma pena que esses veículos tenham não uma constância de publicação, porque eles não fazem jornalismo como a gente chama de hard news, um jornalismo diário, mas fazem um jornalismo muito mais episódico. É uma pena que isso aconteça dessa forma, porque isso vai criando o quê? Lacunas, né, na oferta da informação. Há uma cobertura oscilante de veículos como o Estado de São Paulo, Veja e a própria Folha de São Paulo, que criticam, né, o candidato incumbente, mas também normalizam alguns dos seus absurdos. Há uma cobertura até um pouco cartorial do Jornal Nacional, que é o principal telejornal da TV aberta brasileira, exceto por pelas entrevistas que eu já mencionei e também por uma série de reportagens que está no ar sobre a Constituição. Parece que o Jornal Nacional evitou de tratar de democracia como o sistema eleitoral, o voto e o eleitor e a eleitora, para tratar algo da democracia pela Constituição. É uma série belíssima, muito bem produzida, que merece ser consumida, que tem um papel fundamental, mas que há um descolamento do processo eleitoral. Essa é uma escolha editorial. Aliás, o Jornal Nacional, a TV Globo, orientou, desta vez, é a primeira vez que se faz, orientou a não termos o que nós chamamos de repórteres carrapatos. O que é o repórter carrapato? É um repórter, uma repórter destacada para seguir, ficar nos calcanhares do candidato.
ou a candidata vai para Presidente Prudente, vai para Caicó, vai para Sergipe, vai para o Tocantins e o repórter está ali junto com o candidato. Pela primeira vez, essa é uma determinação da cúpula do jornalismo da Globo, não temos repórteres carrapatos. Por quê? Por conta da violência política. Então percebem como o clima de violência política pode afetar a cobertura eleitoral e já está afetando a cobertura eleitoral. Para fechar a minha fala no que se refere à questão da cobertura, da área de cobertura, é importante pensar que quando se olha para a cobertura jornalística, em contextos de eleição, contextos eleitorais, nós olhamos para equilíbrio, olhamos para alcance e profundidade. Equilíbrio é aquela tentativa de dar voz e espaço a todos os candidatos de uma maneira em que todos possam vocalizar suas mensagens. Ok? E a gente tenta observar isso. Em TV ou em emissoras de rádio, a gente tenta medir isso por tempo. Em sites, em meios impressos, a gente tenta ver por espaço, por visibilidade. Mas não é só isso. Né? Basta a gente lembrar a recente cobertura do 7 de setembro, que houve um sequestro do candidato incumbente da pauta nacional e ele acabou tendo uma superexposição em detrimento de outros candidatos. Infelizmente, a mídia acabou contribuindo com isso também. O alcance, há uma tensão entre fazer a cobertura local ou nacional. Lembrando que essa é uma eleição que tem os cargos locais e os cargos nacionais. E com relação à profundidade, infelizmente, em alguns aspectos, quando você faz o hard news, você precisa relegar a profundidade para a série de reportagens ou tão somente para o quê? Para jornalismo investigativo. Eu acrescentaria um quarto elemento aí, que é um elemento mais ou menos recente, que é o que? Uma atenção para o combate à desinformação, que é a checagem de fatos, acrescida do desmentimento, do debunking, quando você tem notícias falsas ou afirmações falsas. Passando para a área de sombra, que são os desafios do jornalismo que estão sendo observados agora nessas eleições, é importante lembrar que o horário eleitoral está sendo praticamente ignorado pelas emissoras de TV. Né? O horário eleitoral está sendo meramente... E, curiosamente, o horário eleitoral está às vezes sendo transmitido colado com alguns telejornais. Né? Então não há uma repercussão ou não há um acompanhamento evidente para que não há um eco daquilo. As coberturas também têm ignorado, em alguma medida, as próprias plataformas eleitorais, os programas dos futuros governantes. Não se explora isso, não tem sido explorado. Quais são os planos do candidato X para a segurança pública? Quais são os planos da candidata Y para combate à fome? Quais são os planos, né, do candidato Z para a política externa brasileira? Né? Então, isso acaba descolando também as campanhas do dia a dia do cidadão, da cidadã, de quem está consumindo informação. Não é um privilégio, um problema dessa cobertura de uma maneira geral, mas sempre acontece, há muitos limites para os jornalistas para cobrirem as campanhas proporcionais. Eu estou me referindo a candidatos a deputados estaduais e os federais. É muito difícil, são muitos candidatos, temos poucos repórteres, o nível dos candidatos oscila muito, nós ainda não encontramos um formato para cobrir isso, o que significa que eles ficam fora da cobertura, ficam fora da visibilidade, e são os candidatos que vão impactar a vida das pessoas. Né? Então isso é praticamente ignorado. É também evidente que há um limite para as campanhas agora para cobrir o que está se passando nas redes sociais e na internet como um todo. Né? Então, isso está um pouco numa área de sombra, como eu estou dizendo, né? Numa área invisível, sendo que cada vez mais as campanhas também estão acontecendo nas redes sociais. Os grupos de Telegram e WhatsApp estão praticamente invisíveis ou estão sendo muito pouco monitorados. Né? Então, isso permite que notícias falsas, teorias de conspiração, gracem por lá
né, viajem sem nenhum controle, né? E então tudo isso acaba ampliando uma área de sombra dentro da cobertura eleitoral. O jornalismo brasileiro precisa enfrentar essa área de sombra nessa eleição, projetar para as próximas eleições, daqui a 2 anos teremos outras, e, claro, ampliar a sua área de cobertura. É assim que eu encerro a minha fala, professor. Vamos passar então agora a palavra para o Vinícius Augusto Bressan Ferreira. Vini é jornalista, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina e é pesquisador mestrando do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal, o PPG-JOR. Ele atua na produção de materiais didáticos, EAD, do CEPED UFSC, é jornalista com experiência também na área de games e tecnologia, em assessoria de imprensa e atua como freelancer. Vinícius pesquisa modelos de negócios de jornalismo no YouTube. Está contigo, Vini. Obrigado, Samuel. Bom, eu gostaria de começar a minha fala fazendo uma breve introdução, um pouco antes ainda de entrar nesse aspecto das eleições. Eu acredito que a gente ainda não esteja num ponto pacificado sobre a questão da relevância de pensar o jornalismo, como ele é produzido nas redes sociais, em relação ao espaço que ele merece, a atenção que ele merece quando comparado, por exemplo, à imprensa tradicional. E eu gostaria de fazer isso trazendo alguns dados do report de Digital News do Instituto Reuters, que saiu esse ano, e que eles trazem algumas informações, eu acho, que nos ajudam a entender o espaço que talvez a cobertura produzida nativamente nas plataformas sociais, eu acredito que seja inclusive um termo mais adequado do que redes sociais ou mídias sociais, o papel que eles ocupam para construir a comunicação que está chegando para o eleitorado brasileiro. É importante a gente ter em mente que as porcentagens que esse relatório trazem para a gente, elas são relativas à população que tem acesso à internet, o que no Brasil, segundo os dados mais recentes também do Instituto Reuters, é 75%, então a gente ainda está falando de 1/4 da população que está ausente dessa cobertura, a gente ainda está falando de um grupo que tem como únicos, que ainda depende completamente dos outros meios, né, das mídias tradicionais, para se informar sobre o processo eleitoral, o que é completamente diferente, por exemplo, inclusive de alguns dos nossos vizinhos. A gente está falando da Argentina com uma porcentagem de penetração de internet de 91% da população, 92% no Chile. Então a gente ainda tem, como a metáfora que o próprio professor Rogério utilizou, uma área de sombra realmente aí nesse sentido do grupo que está dentro dessa cobertura, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem um grupo muito significativo, muito mais significativo até do que alguns dos nossos vizinhos, fora dessa cobertura das plataformas. Mas dentro de quem está nessa cobertura, a gente tem 64% dos brasileiros utilizando as redes sociais para se informar, o que é inclusive um número maior do que qualquer mídia tradicional, de pessoas que ativamente procuram uma mídia para se informar. Os dados do Instituto Reuters são de que 55% da população procura as notícias de TV, por exemplo, para se informar. Dentro desse universo das plataformas sociais também, a gente tem que o YouTube é a maior no Brasil. Inclusive, isso é até algo que diferencia o nosso cenário de consumo de informação por plataformas sociais comparado aos nossos vizinhos da América Latina. Quando você olha para o cenário da América Latina como um todo, a gente ainda tem uma prevalência do Facebook. O Facebook aparece com 57%. 57% das pessoas que utilizam a internet, elas buscam informação no Facebook. Aqui esse número fica bem atrás no Facebook. A gente tem o YouTube em primeiro com 43%, seguido imediatamente pelo WhatsApp com 41%, que eu acredito que inclusive seja eu diria, a menina dos olhos. Na verdade, menina dos olhos não é uma boa comparação, porque em geral a atenção que a gente dá para ele é num sentido negativo, justamente por conta da ausência de controle que é possível exercer dentro do WhatsApp. Ele é muito mais difícil de se controlar, tanto ele quanto o Telegram, eles se notabilizaram realmente pelo papel que eles ocupam na própria disseminação de fake news, que tem sido
algo muito importante, eu acho, na nossa comunicação e tem recebido a atenção da nossa imprensa desde a última eleição majoritária, em 2018, e, obviamente, volta a ganhar força agora no ano de 2022. Aqui, isso talvez signifique que a gente precisa pensar o YouTube justamente com a mesma importância, pelo menos, que o WhatsApp. Porque, embora teoricamente a gente possua uma possibilidade de controle maior, a plataforma, né, YouTube, ela consegue, em tese, controlar melhor o que está sendo publicado, você tem a possibilidade de realmente... os vídeos estão públicos, então eu posso denunciar um vídeo com desinformação para a própria plataforma, que é algo que no WhatsApp as redes elas tendem a ser privadas, né? Elas têm um caráter muito mais privado, mas me parece que valeria uma maior atenção realmente, quando a gente está discutindo fake news do Brasil. Embora, como o professor Samuel disse, o foco do meu olhar, do que eu estou pesquisando, seja justamente o modelo de negócios para se pensar como fazer jornalismo, e aí pensando realmente na produção de jornalismo sério, não na produção de desinformação, eu acho que não dá para fugir dessa discussão sobre desinformação e YouTube quando a gente vai falar de eleições nacionais, especialmente quando a gente percebe que canais originários da mídia tradicional começam a reproduzir as fake news sistematicamente. Aí remeto à fala do professor Rogério, de como a Jovem Pan, toda a rede vinculada à Jovem Pan tem tratado do tema, e a gente realmente tem visto uma reprodução de fake news sistemática dentro dos canais da emissora, e isso é muito relevante também quando a gente vai falar de YouTube, justamente porque eles também construíram uma esfera de influência muito poderosa, muito relevante dentro dessa plataforma social que, como eu defendo, é importante, muito importante para a formação da discussão pública dentro do Brasil. Entre os canais que eu estou pesquisando, por exemplo, com mais atenção, o que tem mais seguidores é o Meteoro Brasil. Ele tem 1,4 milhão de seguidores. Quando você compara isso com o canal Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, que tem mais de 5 milhões de seguidores, então, dentro de um cenário de quem está produzindo jornalismo sério, esses que estão olhando, os que têm mais audiência, a gente está falando numa casa de próximo de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão. E enquanto isso, o Pingo nos Is atinge 5 milhões de pessoas. A edição mais recente dos Pingos nos Is teve 915 mil visualizações. A gente está falando de uma visualização que é mais ou menos 4 a 5 vezes maior do que os vídeos relativamente bem-sucedidos do Meteoro Brasil costumam ter. Eles costumam estar próximos da faixa dos 200 mil, um pouco menos. Então, eu tenho a impressão de que o trabalho dos comunicadores comprometidos a produzir jornalismo no YouTube, ele é uma batalha subindo a colina. É uma batalha em que eles levam uma clara desvantagem em relação a quem está disseminando fake news e em relação a esse ecossistema de disseminação de fake news, que inclui tanto canais vinculados à mídia tradicional, que acabam emprestando muito do seu prestígio para validação. A gente tem um sistema que, de fato, parece se retroalimentar de fake news. Então, é um ecossistema que ele nasce a partir desses influenciadores amadores, e aí isso vai depender muito do sentido que a gente dá para o termo amadores, né? Porque a gente tem visto investimentos pesados, assim, em termos financeiros, em alguns desses canais, que em boa medida, pelo menos aqui no Brasil, muitos deles funcionam realmente como base de apoio, como linha auxiliar para a campanha do presidente Jair Bolsonaro no momento, tem funcionado dessa maneira. E, ao mesmo tempo, a mídia tradicional empresta esse prestígio e para quem as acompanha. Por outro lado, esses influenciadores individuais, eles acabam emprestando o prestígio, acabam oferecendo uma validação para mídias como a própria Jovem Pan, que é uma validação que, em geral, ela é corroída para boa parte do seu público. A gente está falando de um público
que procura esses canais no YouTube e aí a gente pode discutir se a desconfiança que eles tinham da mídia, da imprensa tradicional é anterior ao momento em que eles chegam a esses canais de fake news, ou se é um processo que acontece posteriormente, né? Se ao acompanhar esses canais eles acabam eventualmente perdendo a confiança na mídia tradicional, dado que a gente está falando de canais que costumam minar, costumam atacar com frequência veículos tradicionais, veículos como o Estado de São Paulo, a Folha, a Globo, mas aí esses mesmos veículos eles tratam de forma muito diferente a Jovem Pan. Como o próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer eventualmente, o termo que ele usou foi que a Jovem Pan, existem programas, segundo o presidente, né, existem programas sérios que não estão ali para atacá-lo, como o programa O Pingo nos Is. Isso provavelmente acaba mudando a forma como o eleitorado potencial brasileiro vai olhar para esse veículo de mídia tradicional, com essa forma como essa credibilidade acaba sendo trocada entre eles. E aí, pensando em como um jornalismo que esteja comprometido realmente com criar uma cobertura sólida, uma cobertura que não seja realmente propagandística e não seja simplesmente campanha pelo candidato A ou B, o que eles podem fazer em relação a isso? Eu definitivamente não tenho as respostas, mas eu acredito que a gente pode pensar no que Burgess e Green disseram sobre o YouTube, e eles disseram isso há uma década atrás, sobre como ele é um ambiente de comunicação em que o público compartilha um senso de comunidade com os produtores de conteúdo. E esse senso de comunidade, embora ele talvez em alguma medida tenha se modificado ao longo da última década, em que o YouTube construiu um modelo de negócios que em boa medida, no mínimo é conivente, né, com a produção de fake news, desde que você coloque dinheiro, né, a ideia do conteúdo impulsionado, né, então desde que não se tem tanto uma preocupação com a qualidade, mas sim com se você tem condições de impulsionar o seu conteúdo ou não. Isso, obviamente, é um ciclo que se retroalimenta, né? Porque se quem tem condições de patrocinar o conteúdo do próprio candidato, a própria campanha dentro das redes sociais, você consegue patrocinar, você ganha o impulsionamento inicial. Esse impulsionamento inicial diz para o algoritmo, olha, esse conteúdo está sendo visualizado por um grande número de pessoas. Isso significa que ele deve ser interessante. E isso vai se retroalimentando. Mas me parece que, então, o que, ainda dentro dessas... Apesar desses desafios, esse senso de comunidade, ele pode ser uma chave importante para se tentar construir algo diferente, algo que... E aí eu realmente não gostaria de usar a metáfora combater. Eu acho que a gente tem utilizado muitas metáforas de guerra, de fato, muitas metáforas de conflito em relação ao jornalismo e à política nos últimos anos, mas construir algo diferente e algo que seja de fato comprometido com a verdade ou com pelo menos a busca pela verdade, eu acho que tem muito a ver com como esses influenciadores que estão de fato tentando produzir jornalismo sério, eles podem criar uma comunidade dentro dos próprios canais, uma comunidade onde existe uma troca, inclusive entre os próprios usuários, onde existe espaço para se estabelecer relações de confiança, e eu acho que isso passa muito pela transparência, isso passa muito pela iniciativa de se abrir os próprios processos de produção. E aí, nesse sentido, a gente vê cenários bem diferentes, assim, quando a gente fala de alguns dos produtores de conteúdo dentro do YouTube. Alguns são super abertos sobre o próprio processo de produção, eles falam sobre... muitas vezes sobre como como aquele processo de produção inclusive se encaixa dentro da própria vida deles, né, dado que muitas vezes eles não têm os vínculos laborais, e aí isso é uma outra discussão também que a gente precisa ter sobre precarização e YouTube, mas enfim,
como eles não possuem os vínculos laborais tradicionais, né? Então, como essa dinâmica da relação trabalho com a produção de vídeo no YouTube e o resto da vida deles, como é que isso se equilibra, enquanto outros são realmente muito mais fechados, e eles não falam sobre como eles estão produzindo aquela cobertura. Dentro disso, eu acho que a gente precisa pensar também nos desafios de como essa cobertura, na diferença entre a cobertura nacional e os outros níveis de cobertura, né? Nesse momento, quando a gente está falando de eleições majoritárias, a gente está pensando na estadual, né? E também nos anos de eleição municipal, porque embora a gente possa pensar num processo de democratização, eu acho, de concentração territorial, em que você tem produção de conteúdo que ela está fora do eixo Rio-São Paulo, que é algo com que a gente não está acostumado, principalmente quando a gente fala da cobertura nacional, né, do eixo Rio-São Paulo-Brasília, né, principalmente quando a gente está falando de política, na verdade, a gente claramente vê um desafio em relação a produtores de conteúdo que cubram as eleições estaduais, por exemplo. Quando a gente pensa na TV, a gente de fato tem um ecossistema estruturado, baseado, por exemplo, em como as principais emissoras, como Globo, SBT, Record, elas têm as suas afiliadas, e justamente cabe a essas afiliadas esse papel, né, de fazer a cobertura das eleições estaduais, por exemplo. E aí a gente acaba tendo um espaço muito relevante dedicado a quem são os candidatos a governador, algum espaço dedicado também aos candidatos das proporcionais, como o próprio professor Rogério falou, muito longe do que seria o esperado. Eu acredito que seja um consenso que não termina... A maioria das eleições termina sem que a gente tenha um conhecimento, me parece, adequado, suficiente de quem são os candidatos às proporcionais, não é mesmo? Mas a gente ainda tem uma cobertura estadual muito mais relevante. Quando a gente observa isso nas redes sociais, eu estou falando do YouTube especificamente, mas isso vale bastante para as demais redes sociais, para os demais produtores de conteúdo, a gente vê um foco muito maior na produção nacional. E isso parece estar muito vinculado a essa questão do modelo de negócios, de fato, deles no YouTube, que é um modelo de negócios muito dependente de grandes audiências. A partir do momento em que porque como a monetização que você pode obter, né, das propagandas no YouTube, em geral, ela é muito... O valor por visualização, o valor por usuário atingido, ele é muito baixo, você precisa ganhar escala. Você precisa atingir públicos muito maiores, e isso parece gerar um foco muito maior nas eleições nacionais, de fato. Então, embora existam, por exemplo, alguns produtores de conteúdo muito relevantes, o próprio Meteoro Brasil que eu comentei, eles são do Paraná, a gente tem produtores de conteúdo relevantes em vários outros estados fora desse eixo tradicional, mas eles ainda estão falando de eleição nacional, eles ainda estão falando da disputa para a presidência. E o espaço dado para os outros agentes políticos que constroem o nosso cenário político e que são absolutamente primordiais. Eu acredito que qualquer pessoa que acompanhe minimamente a cobertura ficou escancarada a importância de um presidente de Câmara dos Deputados a partir do momento que o Arthur Lira assumiu esse papel, e de como a forma com que esse presidente da Câmara vai lidar com o seu cargo influencia de forma drástica o governo nacional. Então, me parece realmente uma das questões a ser abordada ainda, e que parece estar intrinsecamente ligada ao modelo de negócios do YouTube. Também, justamente, essa questão da precarização, de pensar, quando a gente tem a gente está falando de um momento de intensificação óbvia e evidente da violência política, a gente também precisa pensar em como a precarização dessas pessoas que estão produzindo conteúdo jornalístico no YouTube ou nas redes sociais de maneira geral, nas plataformas sociais, como é que isso afeta a capacidade deles de fazerem uma cobertura. Porque um dos principais, talvez, papéis
da imprensa como instituição, dos jornais tradicionais, dos veículos tradicionais como instituição, é o respaldo que eles oferecem aos seus profissionais. É o respaldo legal, é o respaldo de fato de efetivo de segurança quando é necessário. Isso é algo que não existe, né? Quando a gente está falando de alguém que está produzindo conteúdo para as plataformas sociais. A gente está falando de pessoas que, a partir do momento em que elas estão se disponibilizando a ir cobrir, por exemplo, um evento eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, se elas forem agredidas, elas não têm ninguém para dar algum respaldo para elas nesse sentido. Se elas se envolverem, por exemplo, se elas tiverem que se defender de alguma forma e depois elas mesmas forem acusadas de agressão, elas não têm respaldo legal, por exemplo. Então, me parece que é um desafio que a violência eleitoral ela acaba tendo uma relação muito clara com a questão da precarização. Eu acho que essas são questões que precisam ser pensadas em relação a são desafios evidentes assim que precisam ser pensados em relação a como se produz jornalismo dentro dessas plataformas, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente não pode perder de vista as potencialidades, porque me parece que esse senso de comunidade que eu mencionei, ele de fato ele é algo bastante único, ele é bastante exclusivo e ele é algo que a gente não enxerga nos outros modelos de comunicação. Então eu acho que se a gente for pensar realmente no processo eleitoral, num processo que vai além desse momento em que a gente vota e depois a gente vai para casa, pensar em mídias que possibilitam uma discussão mais perene entre as próprias pessoas e não só essa via de mão única, né, em que a informação vem do comunicador para o público, me parece que é algo interessante, é algo que a gente deve manter em mente. Obrigado, Vinícius. Vamos fechar esse primeiro bloco aqui com a fala da pesquisadora Mariane Nava. Ela é doutoranda em jornalismo pelo nosso programa de pós-graduação. Mari é formada pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e fez um mestrado em comunicação pela Universidade Federal do Paraná, né? Ela pesquisa a interseção entre mídia e política, basicamente as questões que envolvem democracia e jornalismo, investigando o processo de construção de imagem dos atores sociais e a representação do próprio jornalismo a partir de colunas de opinião e editoriais. Mari, com a palavra. Obrigada pela oportunidade. E eu acho que a minha fala vai um pouquinho diferente no sentido de que eu vou estar olhando um objeto que não são redes sociais e não é o jornalismo puramente de notícia, mas sim é algo que complementa a hard news. E na minha fala eu vou focar especificamente nos editoriais, que eles têm um papel importante no sentido de discutir essa questão do que é democracia, do que é jornalismo. É um espaço que no jornal diário a gente não consegue adentrar, não tem espaço, não tem tempo. E o editorial é aquele espaço específico que a gente poderia comentar sobre democracia, que a gente poderia comentar sobre jornalismo, poderia aprofundar essas discussões em períodos também não eleitorais. Porque quando a gente fala de democracia, a gente sabe que o rito maior, que o período mais representativo são as eleições. Mas não se dá só aí. Inclusive, quando a gente pensa no cidadão e a gente olha para esse cidadão e vê ele enquanto um eleitor apenas, isso é um processo um pouco problemático. Porque esse eleitor, ele é também um cidadão e tem toda uma cadeia, toda uma rede que se constitui até o momento do voto. Então, essa pessoa ela não existe só de 2 em 2 anos. Ela não tem problemas que vão ser atendidos ou vão ser vistos pelos candidatos só de 2 em 2 anos. E o jornal, ele exerce um papel semelhante. Então, eu estou olhando para os editoriais dos jornais mainstream e tentando ver dessa maneira como que o jornal trabalha essa intersecção entre jornalismo e democracia. Qual é o papel do jornalismo nessa democracia e o que ele entende, o que é mostrado como democracia, né? Isso, para a gente começar a discutir isso, a gente precisa entender de que jornalismo a gente está falando e de que democracia a gente está falando também, né? Quando eu faço esse recorte de olhar para o jornal O Globo, o Estadão e a Folha,
eu entendo que eu estou olhando para uma mídia mainstream. Eu entendo que eu estou olhando para uma mídia de massa, que tem por trás todo um conglomerado midiático, que tem demandas, que tem situações diferentes, por exemplo, no jornal independente. Então, eu posso definir o meu jornalismo a partir desse meu ponto de vista. Então, eu estou olhando para esse jornal que tem essas características. E a partir disso eu vou olhar para que democracia esse jornal, em específico, esse tipo de jornalismo, ele está se referindo, ele está abordando ou ele está falando. E quando a gente olha para as empresas de jornalismo, a gente vê uma perspectiva muito neoliberal, de olhar para o cidadão muito mais como um eleitor e não como um cidadão em si, no sentido de que ele vai aparecer ali muito mais nos períodos eleitorais, e essa discussão de democracia e de cidadania, ela vai aparecer em momentos muito específicos. O que a gente percebe é que esses jornais, eles vão trazer essa discussão do jornalismo e da democracia nesses últimos 3 anos do governo Bolsonaro, geralmente quando há ataque do Bolsonaro ao jornalismo. Então o jornalista, o colunista ou o editorialista, ele vai acionar o jornalismo e a sua importância perante a democracia. Ele vai dizer que o jornal é importante, que o jornal é uma fonte de informação, mas muitas vezes ele para por aí. Ele não avança na discussão, ele não vai além desse ponto e acaba trazendo conceitos vazios. Por exemplo, se você for olhar um editorial desses jornais, quando você vê a palavra democracia, ela vai estar muito associada a termos como liberdade, direito e cidadão. Mas são termos amplos e que não se avança nessa discussão. Não se avança no como esse cidadão participa da democracia, como o jornal efetivamente garante que esse cidadão participe dessa democracia ou exerça seu direito de cidadania, ou ainda como que o jornal contribui para que ele exerça essa liberdade. E não basta eu dizer que eu, como jornal, estou oferecendo informação para que o cidadão exerça sua cidadania, porque é algo muito subjetivo. Imagine que esse cidadão está se informando esporadicamente em conteúdos pinçados, em conteúdos recortados, que são as notícias. Às vezes é difícil fazer a conexão entre muitos desses fatos. O que a inflação tem a ver com a eleição, o que a inflação ou a subida ou a descida do preço do leite em determinados momentos, da gasolina, que a gente está tendo um caso agora. O que essas questões têm a ver com a eleição? Muitas vezes esses tópicos que formariam essas conexões entre a cidadania e a eleição, elas não são abordadas. E a gente entende que esse não é um espaço específico que a hard news, que o jornalismo diário, que as notícias vão adentrar. Isso é compreensível. Então é por isso que o editorial seria um espaço do jornal se posicionar e ir além dessas discussões e apresentar essas questões para o público. Isso é uma coisa que a gente não vê nos editoriais desses jornais que eu estou fazendo referência, né? E aí, quando a gente olha para o que o jornalismo representa para esses jornais, ou quero dizer, quais são os termos associados, a gente vai ver termos como notícia, qualidade, liberdade, independência. E isso é muito curioso, porque os próprios jornais, eles não avançam no sentido de discutir o que é jornalismo. Aí, muitas vezes, para o público, ele vai ter aquela sensação de que jornalismo é uma produção de informação. E é isso, uma informação de qualidade. Mas, quando você olha para isso, aí é uma questão que é difícil muitas vezes para o público entender o que diferencia uma informação de qualidade do jornal e uma informação que é veiculada, por exemplo, numa mídia social, no YouTube. Qual que é o grau de relevância de uma, qual que é o grau de relevância de outra, se é que existe. Então, os editoriais, esses espaços opinativos seriam um espaço de reforço desse papel do jornalismo. E não é o que a gente tem visto até hoje, nos últimos tempos, né?
É mais esse discurso de que o jornal é importante para a democracia porque ele fornece informações de qualidade. Mas para por aí. E aí quando você entra num contexto de eleição, e aqui no Brasil a gente tem um contexto muito particular ou muito específico, que as eleições elas são muito guiadas pela emoção. E aí a gente vai ter uma disputa quase desleal. Se a eleição ela é guiada pela emoção, é guiada pelos laços de amizade, pelos laços de conhecimento ou pelas características que a pessoa tem, né, pelo ambiente que vive, é influenciado por isso, o jornal ele busca trazer informações muito práticas e muitas vezes pontuais, sem fazer essas conexões que seriam as pontes emocionais para que a pessoa entendesse o que esse monte de informação quer dizer para ela. Isso se torna um pouco problemático. Aí a gente entra naquela questão de por que determinadas desinformações, por que determinados fake news têm um alcance tão grande. Por que muitas vezes o WhatsApp ou as redes sociais, o Telegram, eles conseguem ter um número de adeptos tão grande e chegar a um público que o jornalismo muitas vezes não chega. Tem a questão dessa adequação da linguagem, essa questão da proximidade, que muitas vezes o jornalismo ele não consegue, ele não se atenta. E aí a gente entra em questões de, por exemplo, de cobertura. Se eu sou moradora do bairro X, eu vou querer saber informações do bairro X. E essas informações elas vão me chegar pelas redes sociais, pelas pessoas próximas. E o jornalismo muitas vezes não dá conta de alcançar isso. Ainda mais quando a gente fala de jornalismo mainstream. E esse é um dos aspectos que parece que a disputa que a gente tem entre o que é desinformação, entre o que é fake news e o que o jornalista e o jornalismo estão construindo no outro lado para mostrar que eles são importantes para a democracia, me parece um pouco desconexa. Porque a gente está falando para um público que muitas vezes não está escutando, a gente não está falando com uma linguagem que talvez esteja sendo adequada. E essa é uma especificidade que a gente vê muito nas eleições. Que o jornalista, ele vai fazer a cobertura, ele vai fazer, seja o enquadramento que for, seja o tipo de cobertura que for, mas muitas vezes deixa de lado as emoções ou deixa de lado e daí, o que essa informação, o que esse contexto, o que essa falta de contexto, ela vai interferir na vida do eleitor que mora lá no bairro X e que só vai ter contato, só vai ser visto como um cidadão em período eleitoral. E esse é um dos problemas que a gente vê muito no jornal mainstream, né? Que tem esse olhar mais afastado da população, mais afastado, aquela posição de emissor. E no meu humilde ver, talvez seja um dos caminhos que a gente possa explorar mais, seja uma forma de aproximar mais esses jornais dos cidadãos. E aqui eu sei de todas as amarras, sei de vários aspectos que quando a gente olha para os editoriais, quando a gente olha para essas colunas, a gente sabe que eles estão falando com públicos específicos. Mas, por outro lado, quando a gente pensa em democracia, quando a gente pensa em um jornalismo que defende o interesse público, não basta a gente olhar e restringir a um público que é o preferido, digamos assim, pelo jornal. Porque, de certa maneira, aí a gente estaria construindo uma democracia um pouco às avessas. Mas, em linhas gerais, é essa reflexão que eu acho que vale trazer a partir do olhar para esses espaços opinativos, e é uma reflexão que vale para além desses espaços. Eu acho que vale para as empresas de jornalismo que estão imersas em uma situação bastante crítica em vários aspectos, sendo atacado por diferentes frentes, tendo ataques constantes aos seus profissionais e ao seu modo de fazer, a sua profissão e a sua empresa como um todo. Então, talvez esse fortalecimento do vínculo entre empresa jornalística e cidadão, para além de eleitor, seja um dos caminhos
para que a gente possa pensar em como serão os próximos passos do jornalismo. Acho que era isso. Obrigado, Mari, Vinícius e Rogério. Eu fui atentamente acompanhando a exposição de vocês e preparei aqui 2 perguntas. Eu queria fazer essa dinâmica final em torno delas e sugerir que vocês façam um esforço de síntese aí de 3 minutos cada um para a gente poder fechar dentro de um tempo que a gente tinha planejado. A primeira é o seguinte: desde 2016, as chamadas plataformas sociais têm sido mobilizadas pela extrema-direita em todo o mundo, nas disputas eleitorais, plebiscito, vamos lembrar o Brexit, né, 2016 no Reino Unido, a eleição do Trump nos Estados Unidos. Como é que vocês avaliam, né, o peso dessas plataformas digitais nas eleições de 2022, considerando a incapacidade, a aparente incapacidade da justiça eleitoral em lidar com a chamada indústria das fake news? Pode começar, Rogério? Sim, posso começar. Eu acho muito preocupante, né? Muito preocupante porque, efetivamente, boa parte da humanidade está dentro das redes sociais, está dentro dessas plataformas, é servida por essas... e boa parte da nossa vida passa por elas, né? A sociabilidade das pessoas, a maneira como a gente troca informações, os vínculos que a gente faz, a nossa vida nesses lugares todos, né? Então, é impossível passar ao largo disso. É evidente que a política deveria atravessar isso, e está atravessando. Acontece que a extrema-direita ou né, setores mais extremistas se apropriam disso com uma grande facilidade e conseguem o quê? Fazer o que estão fazendo. As empresas que sustentam, né, as big techs, né, os grandes conglomerados tecnológicos mundiais que sustentam essas infraestruturas são responsáveis por isso também. Felizmente, tem havido uma ampliação de uma discussão global para que haja uma regulação dessas plataformas. Aqui no Brasil, essas plataformas firmaram convênios, acordos com a Justiça Eleitoral para combater fake news, para combater o discurso do ódio, a perseguição e por aí vai. Acontece que, claro, é uma demonstração de uma certa disposição, mas é apenas pro forma, porque isso qualquer pessoa pode entrar no site do TSE e ver o termo desses convênios. Não há nenhuma sanção caso eles não venham a cumprir aquilo. Então, é necessário sim que a gente possa evoluir no Brasil para uma regulação dessas plataformas, para que elas tenham mais responsabilidade sobre aquilo, para que elas possam efetivamente combater as notícias falsas e por aí vai. Recentemente esteve no Brasil a Frances Haugen. A Frances Haugen é uma ex-funcionária do Facebook que denunciou o Facebook nos Estados Unidos e na comunidade europeia e veio ao Brasil para denunciar que o Facebook toma pouquíssima atitude diante disso. E que no Brasil, menos ainda, porque nós somos falantes de português e por aí vai, e eles têm muitos mecanismos tecnológicos para fazer esse tipo de coisa. Então, estamos a léguas, a muita distância, para que essas plataformas possam efetivamente se tornarem aliadas do jornalismo e das instituições em prol da democracia, da liberdade, dos valores que são efetivamente importantes para quem vive em sociedade. Obrigado, Rogério. Vini? Tá. Bom, da minha parte, eu acredito que deve existir um impacto muito relevante, embora eu acho que nesse caso específico a gente realmente observa que tivemos uma instrumentalização, né, de fato, da extrema-direita. Ela, em boa medida, se organizou em volta do nosso atual presidente. Então eu acho que uma das principais diferenças que eu acho que a gente está observando e tende a... Eu acho que a gente, obviamente, só vai conseguir entender isso melhor depois que passar, né? É sempre assim. Eu acho que a dinâmica das plataformas sociais, ela talvez tenda a ser um pouco diferente de como ela foi em 2018, justamente porque era um momento em que ela estava se aglutinando em volta desse candidato, esse outsider, embora deputado há décadas, mas e hoje a gente tem realmente uma
talvez até uma integração, né, entre como essas plataformas estão trabalhando, a campanha que essas plataformas estão fazendo e a campanha eleitoral desse presidente e de muitos de seus aliados, na verdade, assim, outros governadores abertamente bolsonaristas, e eu acho que a gente tende a talvez começar a entender daqui a alguns meses, talvez no ano que vem, como é que houve esse processo de simbiose entre como comunicadores tradicionais, entre os marqueteiros de campanha tradicionais e os marqueteiros de campanha tradicionais e essa máquina de produção de conteúdo para plataformas, né, essas outras, essa área menos conhecida, né, de produção de materiais e que foi muito ativa em todas essas campanhas, então fazendo campanhas de anúncios para o Brexit, trabalhando na campanha de Donald Trump, trabalhando depois aqui na campanha de Bolsonaro e que é acionada pela extrema-direita em tantos outros lugares do planeta. Eu acredito que o caminho para isso, obviamente, seja a regulamentação, seja esse compromisso que o professor Rogério comentou, embora em relação a isso eu acho que a gente fica na questão de que a própria regulamentação da mídia tradicional nunca aconteceu da forma que deveria, então eu acho que a gente já está atrasado até nesse sentido, então me preocupa um pouco imaginar que e tem sido tão difícil pautar, né, a discussão sobre regulamentação da mídia na própria campanha eleitoral. Então me parece me parece realmente preocupante. Se a gente não conseguiu nem regulamentar ainda as mídias que estão aí há décadas, como é que a gente vai fazer isso com quem está chegando agora? Mas eu acredito que sim, seja absolutamente necessário a gente avançar nesse processo. Obrigado, Vini. Mari, comentários? Eu acho que nesse aspecto em específico eu vejo toda essa dificuldade de regulamentação também, mas o que eu vejo de positivo nessa parte, assim, no sentido de que está havendo uma preocupação maior com a desinformação. Então, está havendo um processo de educação da população sobre como fazer esse processo de identificação de fake news, de identificação de desinformação. Então, eu, por um lado, vejo que é muito difícil fazer esse processo de regulamentação, mas, por outro, eu imagino que a gente tenha que trabalhar em outras frentes também, como essa educação. Já existe uma série de checadores e pessoas que se dedicam a fazer essa checagem, e a existência dessas pessoas já estimula já corrobora a existência de informações falsas. Então as pessoas elas já estão ficando mais alertas com esse sentido de que talvez a informação que eu recebo não seja verdadeira. E eu acho que esse é um dos principais caminhos, não apenas essa tentativa ou esse caminho de regulamentar essa mídia, essas plataformas, mas também trabalhar fortemente na educação midiática dessas pessoas, como um todo. Muito bem, obrigado. Vou para a segunda pergunta, partindo de um dos aspectos trabalhados ali na primeira fala do professor Rogério. A cobertura da imprensa, do ponto de vista da profundidade, que é um critério que ele usou, tem deixado a desejar, isso é um consenso, né, entre vocês, entre nós. Como o jornalismo poderia reverter essa situação, considerando que quase metade dos entrevistados do Datafolha, de 8 e 9 de setembro agora, disseram que vão levar em conta o que o jornalismo publicar para decidir seu voto? Bem, eu acho que boa parte dos problemas do jornalismo passam por mais jornalismo, né? E não por menos jornalismo. Então, para a gente fazer mais jornalismo, para fazer mais jornalismo aprofundado, nós precisamos ter o quê? Mais jornalistas fazendo. Então, as empresas precisam efetivamente aumentar as suas redações e não reduzir as suas redações. Eu não vejo saída a não ser por aí, sabe, professor? Muito bem. Vini? Bom, eu concordo veementemente com o professor Rogério e eu acredito que um ponto bastante crucial, pensando na minha linha de pesquisa, pensando em como eu tenho olhado para esse aspecto do jornalismo feito nas plataformas sociais e como essas pessoas que estão tentando produzir jornalismo de qualidade dentro das plataformas, eu acredito que isso realmente talvez passe por pensar em como a gente financia isso publicamente. Eu acredito que não seja legítimo
que e a gente não vai obter resultados interessantes pensando nessa ideia de um jornalismo que se aprofunde, um jornalismo que realmente produza discussões sobre planos de governo, que realmente produza discussões que associem o que está acontecendo efetivamente com como isso se associa com as políticas públicas, né, para que o eleitor ele não veja só o resultado final na ponta. Eu acredito que isso não vai acontecer se a gente realmente só depender da remuneração que uma Big Tech como o YouTube, que pertence ao grupo da Google, né, o Alphabet, conglomerado da Google, ou que vai vir realmente o próprio financiamento do público. Eu acho que é importante que o público financie dentro do limite da sua capacidade, como ele pode, mas a ideia aqui, acredito que não é que a informação seja de difícil acesso, certo? Não é que ela seja cara ao público. Então, eu acho então que as próprias pessoas tenham que investir muito na produção, né, no financiamento. Eu acredito realmente que fundos públicos tendem a ser uma resposta no futuro, e eu realmente acredito que a gente possa debater eles com mais afinco ao longo dos próximos anos. Perfeito. Mário? Acho que tanto o que o professor falou quanto o que o Vini falou são questões que a gente está vendo, questões que a gente está debatendo nas transformações que a gente está vendo no jornalismo, nas questões que os profissionais estão enfrentando, nas readaptações, nas reorganizações das próprias empresas e dos próprios conglomerados. Não só, mas também nas empresas, nas microempresas independentes, nos profissionais que atuam como autônomos. Então, me parece que está fomentando todo um sistema, um ecossistema ali diferente, que está transformando o jornalismo que a gente está vendo. E para mim é um pouco difícil enxergar quais serão os próximos caminhos, quais serão as próximas etapas, porque a gente está vivendo isso ainda. Mas eu imagino que a gente está vivendo vários testes, várias perspectivas para ver o que vai funcionar melhor para o jornalismo e para os jornalistas, e como essas perspectivas, como os interesses públicos, como que esses interesses vão ser sustentados, como que a procura pela informação, como que a demanda pela informação e o fornecimento, elas vão se organizar a partir disso. Lá atrás, a gente viu que ela se organizou em empresa, que foi se expandindo e criando conglomerados. A partir de agora, a gente está vendo que ela está se pulverizando um pouco mais. Então, eu acho que é todo um processo que a gente ainda está vivendo. E é um pouco difícil já adiantar o que será disso. Muito bem. Gente, essa é a contribuição do Observatório da Ética Jornalística, Objetos, ao Congresso do CISECO. Nós queremos agradecer mais uma vez o convite formulado pelo professor Fausto Neto, a diretoria do CISECO, e finalizar agradecendo aqui o suporte a esta gravação feita pelos profissionais da TV UFSC, Cleidson Marques e o Eduardo Amorim. Muito obrigado e a gente espera encontrá-los brevemente em um evento presencial.